Você já sentiu vergonha de ser quem você é? Vergonha do seu corpo, das suas emoções, das suas necessidades ou dos seus desejos? Talvez você se critique muito, talvez se diminua, ou até vive tentando ser correta, boazinha ou adequada para não incomodar ninguém. Hoje a nossa conversa é sobre a ferida emocional da humilhação. Eu sou Suzy Brito e esse é o podcast Universo da Alma, um momento dedicado a você. Como já falamos nos episódios anteriores, uma ferida emocional se forma quando nós vivemos experiências de dor em desamparo, ou seja, algo acontece, uma dor emocional, uma experiência de sofrimento. E naquele momento, ou logo após, nós não temos a quem recorrer. Nós não sentimos o acolhimento, aquela segurança de que, mesmo que eu esteja vivendo isso, eu tenho um colo, eu tenho um cuidado, eu tenho um olhar, uma presença. E principalmente quando somos criança, essa falta de acolhimento, essa falta de amparo, ela tem um peso maior ainda. A ferida, ela deixa marcas em todo o nosso sistema corpo e mente e vai influenciar nossas crenças, comportamentos e os nossos relacionamentos. No caso da humilhação, estamos falando de experiências em que a pessoa se sentiu exposta, envergonhada, diminuída ou invadida em sua intimidade. De acordo com o dicionário, humilhar é rebaixar, vexar, envergonhar, constranger. É fazer o outro se sentir pequeno. A ferida da humilhação, ela está profundamente ligada à vergonha. E não é apenas a vergonha do que se fez, a vergonha de ser quem é. De acordo com Lise Bourbeau, essa ferida costuma se iniciar entre o primeiro e o terceiro ano de vida, que é a fase em que a criança está aprendendo a lidar com o próprio corpo, com as suas necessidades básicas e com os seus limites. É quando ela está desenvolvendo sua autonomia, está aprendendo a se alimentar sozinha, usar o banheiro, falar, se movimentar, explorar o mundo. E o primeiro mundo que ela vai explorar é o mundo dela mesma, o próprio corpo. Se nesse período o adulto reage com crítica excessiva ou repressão, como se a necessidade natural da criança fosse errada ou inconveniente, feia ou vergonhosa, e expõe a criança diante de outras pessoas, invade a sua privacidade e até aplica punições ligadas ao corpo, ao prazer ou às emoções, isso vai levar a criança a acreditar que sentir é errado, que desejar é errado, que precisar é errado. E o mais sério, ela começa a acreditar que ser como é errado. E associa o corpo, o prazer e as necessidades básicas a algo vergonhoso. E é aí que ela começa a sentir vergonha de si mesma. Eu acredito que a humilhação, ela começa a se formar em qualquer idade. Como eu sempre digo, a sementinha ela é plantada ali na infância. Eu chamo de semente o quê? Essa experiência em que vivemos aquela dor, nosso contato com aquela dor. A criança, em algum momento, sente vergonha ao ser criticada, ridicularizada, diminuída pelo adulto, mesmo que não tenha intenção por parte do adulto de causar dor ou vergonha. Mais tarde, pode ser na escola, nas brincadeiras com outras crianças ou em outros relacionamentos que não são com os responsáveis diretos, aquela criança ou adolescente, ao viver uma situação em que ela sente mais constrangimento e vergonha, passa a desenvolver a ferida da humilhação. Então a ferida ela até nasce naquele comecinho, mas não é nem a ferida, é a sementinha, ou seja, o contato com a dor. Mas a ferida, efetivamente, ela vem a acontecer mais tarde. Eu vivi uma situação assim na escola, hoje já bem trabalhada, mas foi na terceira série, por volta dos meus 8 anos. A professora, ela estava entregando as notas de uma prova. E antes ela fez um discurso, chamando a atenção, diminuindo e ridicularizando um aluno que não viu que tinham questões na 4ª página da prova e somente respondeu as perguntas das 3 primeiras páginas. Ela não fez só um comentário como quem ensina, ela realmente constrangeu. Eu lembro dos alunos, os meus coleguinhas ali na sala, todo mundo em silêncio, quase que rezando para não ser aquela pessoa que ela se referia. Quando ela finalizou o seu inadequado posicionamento, afinal de contas éramos todas crianças, ela falou o meu nome completo, tinha sido eu. Ali, um erro foi colocado como um motivo de vergonha de ser. Eu não lembro de já ter sentido nada parecido antes. Eu confesso que foi um trabalho longo e profundo transcender aquele constrangimento. Inclusive, eu tinha dificuldade de falar em público, de me apresentar.
justamente porque eu puxava ali aquele momento que eu sinto como se tudo tivesse ficado escuro. Mas uma dor, uma ferida, quando bem trabalhada, ela realmente pode... A gente não vai apagar da memória, mas ela se torna como uma cicatriz se torna numa ferida física. É algo que você sabe que existe. Eu tenho hoje a lembrança, ainda acho um absurdo o que ela fez, mas aquilo não me leva mais a uma sensação de humilhação, de querer me fechar. Se eu pudesse, pedia para que ninguém responsável por um grupo, seja professor, sejam os pais, os adultos de uma criança, sejam chefes, né, supervisores, que jamais utilizem a humilhação como ferramenta de controle de poder. O mundo seria melhor, não acha? A criança ela não entende que certos comentários, atitudes e castigos são exagerados ou incoerentes com um tipo de situação ou de erro, como foi ali no meu caso. Ela passa a desenvolver ideias negativas sobre si e sobre o mundo. E é assim que se formam as crenças centrais limitantes. E como muitas são inconscientes, vou trazer aqui alguns exemplos para você perceber se ressoa com você, se você se identifica com alguma dessas crenças. Primeira, há algo errado comigo. Outra, sempre faço tudo errado. Eu preciso ser perfeita. Eu incomodo. Sou demais. Sou de menos. Não devo mostrar quem eu realmente sou. Preciso me controlar o tempo todo. E essas crenças moldam a forma como nos colocamos no mundo. Outro ponto muito importante quando falamos da ferida da humilhação é aprender a diferenciar culpa de vergonha. A culpa aparece quando nós sentimos que fizemos algo errado. Claro que é desconfortável, mas desde que você não fique preso na culpa, ela até pode ser benéfica, porque vai te orientar à reparação, ao pedido de desculpas e à mudança de atitude. A vergonha é diferente, porque aqui não sentimos que erramos, sentimos que somos errados. Percebe a diferença que é fundamental? A vergonha atinge diretamente o valor pessoal e cresce com o medo de ser rejeitada, exposta ou ridicularizada. É por isso que a ferida da humilhação dói tão fundo e pode realmente ser paralisante. E para lidar com essa ferida e sobreviver à dor da humilhação, a pessoa desenvolve uma personalidade masoquista. E aqui essa máscara não tem a ver com prazer na dor, não é que a pessoa goste de sofrer. Esse masoquismo nasce como uma tentativa inconsciente de evitar novas humilhações. A gente pode reconhecer a máscara do masoquista quando a pessoa se diminui antes de que outra a diminua. A pessoa se sobrecarrega e assume pesos e obrigações que não são seus. Se coloca em segundo plano, tolerando situações desconfortáveis e muitas vezes procrastina naquilo que mais deseja realizar. Por quê? Medo do resultado final a levar à humilhação. Lá no fundo, a pessoa acredita que assim ela não vai ser criticada, rejeitada ou exposta. É uma forma de autoproteção, não de punição. Ela prefere se humilhar do que ser humilhada. A ferida da humilhação não se manifesta de uma única forma. Em algumas pessoas ela aparece como autonegação, culpa excessiva e dificuldade de se colocar no mundo. Mas em outras, ela pode se manifestar de forma quase oposta. E a pessoa desenvolve uma postura mais rígida, mais controlada e até orgulhosa. E aí pode parecer arrogância, mas na maior parte das vezes não é. É apenas uma forma de não se sentir pequena novamente. É como se internamente a pessoa dissesse: se eu for forte o tempo todo, se eu for o melhor o tempo todo, se eu estiver sempre no topo o tempo todo, ninguém vai me diminuir novamente. Essa ferida costuma se associar também a outras feridas, como abandono e traição. No abandono, a pessoa ela pode se anular para não ser deixada, porque acredita que ser abandonada é vergonhoso. Na traição, a vergonha pode surgir após uma quebra de confiança, como se a responsabilidade fosse dela mesma pela traição do outro. E aí a pessoa passa a acreditar que se ela for mais forte, mais correta ou mais disponível, não vai ser rejeitada, traída ou abandonada. Você pode perceber também a ferida da humilhação por meio do corpo, porque a vergonha ativa regiões do cérebro ligadas à ameaça. E o nosso corpo vai entrar o quê? Em estado de defesa. E a pessoa pode ter reações como se encolher, prender a respiração, tensionar o corpo, sentir um peso muito grande ou uma rigidez.
E isso vai acontecer de forma involuntária, porque o corpo está reagindo a partir da crença de que se expressar é perigoso. Então aqui é importante o quanto você tem percebido o seu corpo. Talvez um cansaço maior do que o comum. Da onde vem esse cansaço? Percebe o seu dia. Às vezes foi algo que ativou essa ferida da traição e você se tensionou sem perceber. E eu não estou aqui dizendo que toda tensão e toda rigidez vem como um gatilho da ferida da traição. Mas estou dizendo que é importante essa percepção de si para que você possa se compreender mais e, a partir daí, ir para um caminho de cura e de transcender essas feridas, de ir além da dor, para que a ferida não seja mais o que guia a sua vida. O primeiro passo, né, da gente curar, da gente cuidar, sempre é reconhecer. Uma vez reconhecido, vamos cuidar da ferida. E da humilhação, a gente começa a cuidar ao resgatar o direito de ser como se é, aprendendo a se validar mesmo se errar, se permitindo sentir sem se julgar. Sempre que a vergonha surgir, experimente se perguntar: o que em mim está se sentindo exposto ou com medo agora? Porque essa pergunta já muda a perspectiva da dor. Você já vai para um lugar de observador e não mais tanto de quem está vivendo aquela experiência. Isso ajuda um pouquinho a trazer mais leveza e clareza, principalmente. E também é fundamental acolher e cuidar da sua criança interior. Foi ela quem viveu a experiência da humilhação. Agora é o momento de dar a ela, de desenvolver as ferramentas que faltaram durante seu desenvolvimento. E o que são essas ferramentas? São as virtudes. E é por meio da neuroplasticidade do nosso cérebro que nós vamos desenvolvendo essas virtudes que são ferramentas. No processo de superação da ferida da humilhação, eu considero que as virtudes mais indicadas são a aceitação, a humildade, a autocompaixão, o respeito por si e a coragem. Eu considero a humildade uma das virtudes mais importantes no cuidado dessa ferida, porque a humildade real é a consciência de que somos iguais e não menores ou maiores do que outras pessoas. E ao desenvolver essa virtude, a gente compreende que é possível errar, aprender, pedir ajuda e continuar se respeitando. E é assim que nos tornamos mais autênticos, porque o sentimento de vergonha, de humilhação e não aceitação tende a diminuir cada vez mais. E o orgulho defensivo vai perdendo a sua função, porque já não é tão necessário endurecer para se proteger. E aqui o caminho é se permitir sentir sem se julgar. É se validar e desenvolver o entendimento de que seu valor está além dos erros e acertos. Reflita nessas perguntas. E agora aquele momento da pausa, pegar o seu caderninho, caneta, anotar as perguntas para depois pensar sobre isso. Onde eu me diminuo para caber? Em que situação eu sinto vergonha de mim? Situação ou situações? Onde eu ainda me sinto culpada por ter necessidades? Onde eu me sinto culpada de ser quem sou? E onde eu estou travada por medo de ser criticada? Lembra que eu falei lá que às vezes a gente procrastina? Por quê? O que vai acontecer quando eu finalizar aquilo? Será que entregar, finalizar, pode me levar a uma exposição e, consequentemente, a uma humilhação? E aí a gente tende a procrastinar, tipo, já não vou dar nem o trabalho para não chegar lá naquele ponto. Mas isso é uma narrativa que a mente cria para te proteger. Então, você trazendo para o consciente, trabalhando essa ferida, você vai ver que algo do que você estava procrastinando, naturalmente, essa resistência deixa de existir. E por que eu sempre trago perguntas? Porque a pergunta ela ajuda a gente a se abrir para uma outra perspectiva. Ela vai criando um espaço interno para que a gente possa perceber de outra forma aquelas experiências que a gente viveu, que a gente possa perceber as previsões de futuro de uma outra forma, porque quando a gente está agindo a partir do medo, da dor, a nossa previsão de futuro é sempre a pior, porque é a nossa proteção. E quando você faz uma pergunta, tem que aprender a fazer a pergunta de maneira que te direcione para o que você quer. Quando você faz a pergunta, você já abre para outras perspectivas. E como tudo nesse mundo tem polaridade, por trás da máscara da dor do masoquista tem uma grande força de compaixão. Então a pessoa ela costuma ser sensível, empática, cuidadosa, comprometida e profundamente humana.
Quando essa força deixa de servir à autonegação, ela passa a servir ao cuidado verdadeiro e ao amor próprio. Você não é suas feridas, você não é suas máscaras. Você é quem percebe tudo isso e pode escolher, a partir de agora, se tratar com mais respeito, dignidade e gentileza. Curar a ferida da humilhação é se permitir existir sem culpa. E se amar é se permitir ser quem você realmente é. Esse foi mais um momento no Universo da Alma. E obrigada por estar aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve.